Na programação para esses 10 anos, entrou na minha cabeça separar em 2 partes: o passado até o presente, que foi ontem, a história da igreja, o que aconteceu para a igreja vir a existir e tudo mais. E, além da pregação do pastor Timóteo, como deveremos ter depois do tempo da escola dominical, que é o tempo que eu vou usar aqui. Então, esse tempo de 50, 60 minutos, eu pensei em dividir em 2 partes. Eu e pastor Weidson, sobre a frente, o futuro, planos e etc. Ele declinou e insistiu que eu deveria ficar com esse tempo todo e tudo, e fez questão, e assim foi. Então, tudo bem, você quer assim, assim seja. Então, eu vou... É uma espécie de abrir o coração unilateral, só eu, como pastor da igreja, olhando para frente. Então, não é uma pregação, não é um devocional, é algo bem diferente, é uma exposição. Então, eu intitulei Meus Sonhos para a Luz do Mundo. E resolvi dividir em 3 partes. Como igreja, eu poderia logo começar com ela e terminar com ela, a Igreja Batista Luz do Mundo como instituição, como igreja, de uma maneira coletiva. Aí eu pensei, mas antes do crente fazer parte da igreja, ser membro da igreja, ele vem de um lar. Não tem para onde correr. Toda pessoa que chega aqui para ser membro pertence a um certo lar. E está envolvido com um certo tipo de entrosamento na sociedade. Ele é casado, ele é solteiro, ele é adulto, mas mora só, ou mora com os pais, porque ele é um adolescente, ele é um ancião que mora com o neto. Ele faz parte de um lar, de uma família, e tem um envolvimento social. Ele trabalha em algum lugar, ele mora em algum lugar, faz parte de um certo condomínio em algum lugar, ou coisa desse tipo. Então, talvez fosse bom abordar, antes do aspecto coletivo igreja, já que alguém que chega aqui já vem com uma condição familiar existente na vida dele, talvez fosse bom falar um pouco disso, do ideal para que alguém assim seja membro desta igreja. Tudo bem, então vou começar por aí. Mas antes da pessoa ter um envolvimento familiar, a pessoa tem um coração. E ela tem uma vida interna, dela, de atitudes, de pensamentos, independente se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é velho, se ele é novo, se ele é engenheiro, se ele é isso, se ele é aquilo, estudante, não interessa. Ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem planos. Ora, então, a origem é aí. Então, eu vou falar primeiro do aspecto individual, do que eu projeto para o membro da Luz do Mundo, olhando para frente, no sentido ideal de individualidade, como é que deve ser o coração de alguém para ser um excelente membro de família envolvido na sociedade e para ser um excelente membro de uma excelente igreja. Então, a igreja vem lá no fim. Descobri isso depois de pensar um bocado. Agora é interessante. Então, eu vou começar com o indivíduo, com você pessoalmente. O que eu almejo em termos do que seria ideal para um membro da nossa igreja? E, obviamente, poderia dizer, membro de qualquer igreja deste mundo, claro, não somente a nossa. Mas, como estamos concentrando na nossa, vamos ficar aqui. Eu quero começar orando. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade de estar diante desses irmãos e irmãs queridos, e que eu possa aqui abrir meu coração como pastor para orientá-los
sugerir, tentar mostrar um pouco do que eu tenho visto ao longo desses anos de estudo, meditação, reflexão, oração, conversas e tudo mais. Que possa ser útil, que minha palavra seja benigna para cada membro desta igreja. Pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de experiências espirituais diferentes, de condições financeiras diferentes, intelectuais e de toda ordem. Todos diferentes uns dos outros. Mas temos como base os crentes a salvação em Jesus Cristo. E que Ele, que enviou o Teu Espírito para habitar em nós, assim como Tu enviaste também, que nós sejamos orientados por esse Espírito maravilhoso que habita em nós. É em nome dele, Cristo, que eu te peço, nós te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. A primeira coisa que eu desejaria para um crente, alguém que se identifica como crente, é checar a si mesmo continuamente. 2 Coríntios 13:5, como eu disse, eu não vou pregar, não vou expor o texto, especialmente esse que é em 2 Coríntios, eu acabei de ver 2 Coríntios, todos os versículos do livro com vocês, e não precisa você chegar lá, porque não é uma pregação típica, mas 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, tem uma passagem que eu não sei se os crentes estão atentos para ela e a obedecem, que é uma ordem. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Mas examinar o quê? Se realmente estáis na fé. Isso aqui é examinar se é salvo. Não é se a fé é grande ou é pequena, se a fé está boa ou está fraca. Não. E é interessante que Paulo usou um segundo verbo. Eu fui olhar lá, e são verbos diferentes. Eles têm algo em comum, certamente. São uma espécie de sinônimos, mas não são exatamente iguais. Mas, seja como for, mostra uma ênfase muito grande que Paulo dá. Ou o Espírito Santo dá através de Paulo, quando ele repete, usa um outro verbo, provai-vos a vós mesmos, ou seja, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Outra coisa, a expressão vós mesmos é dita 2 vezes. É muito comum o crente se acostumar a ser avaliado pelo pastor, pelo pregador, chega lá e fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal, e a pessoa está sendo avaliada por outro, mesmo no sentido genérico, o pastor do púlpito ali falando com vários, mas não deixa de ser uma avaliação, ou dando uma mãozinha para o ouvinte se avaliar e tudo. Mas é importante o seguinte: o crente deve se especializar em examinar a si mesmo. Talvez poucos tenham esse pensamento, reservem tempo para isso, se autoexaminar. O tempo hoje anda muito escasso, tudo é muito rápido, muita informação chegando, a maioria falsa, os fake news da vida, e tudo é uma avalanche de coisas que acontecem desde quando se acorda até quando vai dormir. E aqui está um tipo de atividade difícil, que precisa de exercício, precisa de tempo, precisa de quietude, precisa de muita coisa para o crente obedecer esta ordem bíblica. Examinai-vos a vós mesmos. E claro, poderia ser uma lista grande das coisas que precisam ser examinadas, só que Paulo aqui focaliza numa
coisa, examine se você está na fé. Que tipo é a fé que você tem? Se é uma fé que funciona, se é uma fé que está morta, se é uma fé viva, ou como é que está? Avalie a sua fé. Então, a primeira coisa que eu desejo, que eu sonho para um crente desta igreja, é que ele seja um habitual no exercício da sua própria fé. Não assuma que é um crente como um dado. Nasci em Parnaíba, nasci em Fortaleza, nasci no lugar tal, agora eu sou um crente, pronto, acabou-se. Não. Sou um crente por quê? O que eu fiz, ou o que fizeram por mim, ou uma mistura das duas coisas? E por que eu digo que eu sou crente? A Bíblia tem alguma pista para que a pessoa mostre que é crente, como diz que é? Tem várias pistas, e eu estou seguindo nessas pistas. Eu tenho dado motivo para que as pessoas ao meu redor aceitem com naturalidade a minha confissão de fé em Cristo? Ou é uma coisa que as pessoas ficam assim, sei não? Ou será que vão mais fundo e dizem assim, não pode alguém assim ser salvo em Cristo com esse comportamento? Não dá. Então, é uma coisa que tem que ser examinado constantemente. Ah, mas a igreja me examina, se qualquer coisa o pastor me chama, e tal, tudo bem, pode até chamar mesmo, mas antes disso, você tem que estar se autoexaminando. E seja rigoroso, porque é uma cilada, pode ser uma cilada do diabo. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão nesta cilada, assumindo que são crentes, achando que são crentes por um motivo A, B ou C, mas não são. E quem vai dizer? Pode ter sugestões, pode ter uma orientação, uma coisa desse tipo, mas na realidade é a própria pessoa, lá no fundo do coração dela, que vai estabelecer, ela que sabe. Não assuma, por favor, não assuma que você é um salvo em Jesus Cristo, porque um dia você levantou a mão e se identificou como salvo, ou porque alguém lhe batizou. Não assuma isso, não. Seja rigoroso com você próprio. Segunda coisa que eu sonho com o crente desta igreja, decidir ter mais intimidade com Cristo. Uma decisão firme, para valer. E resolve para isso dedicar tempo, dedicar cabeça, pensamentos, energia, dedicação pessoal para o que os puritanos chamavam de exercícios espirituais, ou seja, abrir a alma para Deus, para ir ganhando aos poucos essa intimidade, com oração, com leitura das Escrituras, com leitura de livros sobre a vida cristã, dedicar tempo para isto. É impossível você dizer assim, eu vou ganhar intimidade com fulano aqui, eu gosto do jeitão dele ou dela, e eu vou ganhar intimidade, eu vou fazer amizade com aquele irmão, uma coisa assim, eu vou ganhar intimidade dele. Aliás, sabe uma coisa? Eu vou sair daqui hoje dessa igreja, eu vou sair daqui íntimo com ele. Não funciona. Daqui a um mês eu estou íntimo dele. Não funciona. A própria intimidade, para ter sentido, ela pressupõe tempo, conversas agradáveis, conversas desagradáveis, descobrir o que tem de concordância, o que tem de discordância, como é que discorda, aprender a discordar, curtir as concordâncias. 1000 coisas envolvem uma relação para ser chamada de íntima. E a relação com o Senhor Jesus Cristo seria diferente? Absolutamente. Nós temos a condição para sermos íntimos dele. Ele nos deu o Espírito Santo dele para habitar em nós.
nos regenerou, nos deu algo da natureza divina. Nós temos agora alguma coisa que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Então nós temos plenas condições para começarmos a desenvolver uma intimidade com Cristo. Olhe bem, nós temos condições para começar a desenvolver. Se quiser começar a desenvolver, porque tem crente que não tem intimidade com Cristo quase nenhuma. Depois de anos de convertido, porque nunca decidiu. Não vem por acaso, não vem agregado com a conversão a Cristo. A própria conversão a Cristo não traz no seu bojo uma intimidade já embutida, empacotada, em que agora você se converteu, então você se tornou agora um crente íntimo de Cristo. Não! Absolutamente não! Tem filho que não tem nenhuma intimidade com o pai. Então o fato de ser filho de Deus não quer dizer que tem intimidade com Deus. Não! Pode ter muita distância de Deus. É filho. E se é convertido, vai para o céu. Não tem dúvida não. Mas não tem intimidade, não desenvolveu essa intimidade. E há filhos que mal falam com os pais. Depende de você, só de você. Daí uma coisa que não depende do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, e já que são assuntos espirituais, não depende do seu pastor. Como é que eu posso decidir para você ser íntimo de Cristo? Eu decido por mim, e só. E aos que estão muito próximos, em termos mais pessoais ainda, começando com a minha mulher, eu posso tentar ajudar, eu posso tentar não atrapalhar, mas de alguma forma eu posso ali contribuir de alguma maneira, mas a decisão é de cada um. E como pastor, claro, pregador, eu compartilho essa necessidade, mas a decisão é de cada um. Você pode ouvir centenas de pregações, centenas. E hoje o dia não se fala mais em centenas, com a internet aí, fala-se em milhares. Qualquer hora você pode, num teclado ali, apertando uma tecla, ouvir pregações e mais pregações, na língua que você quiser, do tamanho que você quiser, do tipo que você quiser. Mas não é só isto. Então, se decida, irmão, dedicar tempo, dedicar parte da sua vida a ter intimidade com Cristo. Terceira coisa que eu sugiro para individualmente para o crente dessa igreja, que eu sonho, pedir sabedoria a Deus, todo dia, se possível, várias vezes por dia. Esta é uma promessa claríssima nas Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículo 5, uma das minhas passagens prediletas. Porque lá está prometido: quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá. Apenas não duvide. Só isso. Só isso. Não duvide. Creia que Ele tem poder para lhe dar. E tem prazer em lhe dar. E que Ele vai lhe dar. Ele promete, Ele garante. Então é só pedir. Então eu gosto de dizer o seguinte: o crente que não tem sabedoria de Deus é porque não quer. Porque o próprio Deus, Pai daquele crente em Cristo, diz: peça, peça, e eu lhe dou. Aí o crente, 10 anos depois de salvo, diz assim: eu não tenho muita sabedoria, não. Você não pediu. Ou então pediu sem crer que Deus daria. Mas vamos supor que quem pede, pede com seriedade e crendo mesmo. É porque não pediu.
com seriedade e crendo. Então não é uma coisa que Deus reservou, entendam isto, Deus reservou para os inteligentes, para os cultos, para os que entendem o grego, para os que vão para o seminário. Não é, ele reservou para todo e qualquer crente, mesmo o analfabeto que não sabe ler. Porque o assunto não é leitura, o assunto não é cultura, o assunto não é inteligência, não é conhecimento acadêmico, não é. É sabedoria de Deus. E o que é sabedoria de Deus? Eu gosto de explicar simplesmente assim, é ver as coisas pelo ângulo que Deus vê, ponto. Para mim isso é sabedoria de Deus. Como é que Deus vê isso? Como é que Deus agiria assim? Como é que Deus faria assado? Isso é ter sabedoria de Deus, na pessoa vê como Deus veria e age como Deus agiria. É isso, é simples. Mas para chegar a este ponto, para ter sabedoria, só tem um jeito: pedir e pedir e pedir a Deus. Então, peça sabedoria a Deus. Junto com isso, incluído aí o fruto do Espírito, que é uma capacitação espiritual que Deus dá aos seus filhos na fé. Fruto do Espírito, que não é a mesma coisa de dom do Espírito. Dom é capacidade para serviço. Fruto é capacidade espiritual, é transmissão de poder para exercer e ter certas virtudes que pertencem a Deus e Ele transmite para o crente. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são alguns lá que Paulo cita em Gálatas 5. Mais uma. Ter alto compromisso para com Cristo. Alto compromisso para com Cristo. Foi muito interessante, conversando com o irmão há pouco tempo. Ele disse: posso te dar uma sugestão, pastor Mauro? Eu digo: pode. O senhor fala muito assim, o crente sério, se puder ter outra palavra, era melhor. Especialmente para um jovem e tal, porque sério vai dar a ideia de sisudo. E tem esse sentido no português, de fato. A pessoa está risonha, a pessoa está séria, você está sério, cara meio fechada e tal. É isso que o senhor quer dizer quando diz o crente sério, é sisudão? Digo, óbvio que não. Então arranjei outra palavra. E foi uma sugestão valiosíssima para mim. E eu concordei. Não vou deixar de usar a palavra sério também, não, porque ela é boa e serve. Mas aí tem outra que eu também uso, mas eu vou usar mais daqui para frente. Comprometimento. Ou seja, o crente comprometido. E é exatamente isso que eu quis dizer com o sério. O crente sério não é em oposição ao crente risonho, não. É em oposição ao crente que não leva a sério as coisas de Deus. É só isso. Ou seja, a palavra comprometido preenche perfeitamente e não tem um segundo sentido, que a outra pode ter. Então, eu estou usando aqui. Ter alto compromisso para com Cristo. Alto. E, óbvio, com as consequências que daí decorrem. Consequências que daí decorrem. Bem-aventurado quando vos perseguires e disserem todo mal contra vós por minha causa. Consequência do crente ter resolvido se comportar de uma maneira comprometida com Cristo e por isso ele foi criticado, perseguido, talvez até morto. Consequência. Então, ser comprometido com Cristo tem consequências e muitas vezes desagradáveis. Muitas vezes duras, muitas vezes sofridas. São consequências de quem resolveu ter um compromisso sério de vida com o Senhor Jesus Cristo. Isso envolve um mundo, cada item que eu estou citando aqui, isso aqui é um resumo do resumo do resumo, porque cada item desse daria, acho que uma conferência inteira. Decisões no nível moral,
decisões no nível de comportamento nas finanças, decisão no nível de música, no nível de leituras, no nível de lazer, no nível de qualquer área da vida, tem a ver com o tamanho do comprometimento que a pessoa tem, o crente tem, com o Senhor Jesus Cristo. Desejo de servir. Servir é um verbo muito utilizado nas Escrituras, e acho que todo crente deveria ter um alerta contínuo dentro do coração, da consciência. Eu estou servindo como? Como eu estou servindo às pessoas, aos meus irmãos, à minha igreja, à sociedade, de alguma forma? De que maneira eu estou servindo? É algo muito importante, porque o ser humano, pecaminoso como ele é, ele tem a mania de querer servir a si próprio. Então ele envolve muito tempo com ele mesmo, com os planos dele, com os ganhos dele, com a maneira dele que o agrada de alguma forma. Isso é serviço a si próprio. Tem sentido até certo ponto. Inclusive, devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, que é outra uma área muito interessante, que um dia eu quero até tocar nisto, essa questão do amor a si mesmo. Aparentemente, tem a ideia de que é errado amar a si mesmo, que é egoísmo e tal. Não é não. Então, tem a forma de amar errado, que é egoísmo. Mas amar a si mesmo é absolutamente imprescindível, até para amar o próximo. Porque para amar o próximo, como eu amo a si mesmo, como eu amo a mim mesmo, então, se eu não amar a mim, não vou amar ninguém. Então, essa questão é muito importante de amar o próximo, como é essa história de amar o próximo como a si mesmo. Mas eu não vou entrar por aí, não quero entrar em item nenhum hoje, muito profundamente. Estou apenas tocando em alguns pontos. Seja como for, o desejo de servir deve ser constante no crente e puxando-o para cima. Puxando-o para cima. Eu acho que o crente, ele sempre tem que estar procurando, de alguma forma, sair da zona de conforto. Um dos primeiros missionários ou pastores que eu conheci depois da minha conversão, foi um missionário velhão, já faleceu, muito mais velho do que o pastor Haroldo, chamado Jim Wilson. Ele fundou o Seminário do Cariri, eu tive o privilégio de conhecê-lo, tive o privilégio de recebê-lo na minha casa para evangelizar a Sandra. Pastor Jim Wilson, já aposentado, já quase indo para os Estados Unidos, e morreu logo depois. E eu era recém-convertido, não era pregador coisa nenhuma e tal, mas eu ouvi algumas vezes ele falar, e ele dizia que o crente tem que ter um carrapicho embaixo da cela. Expressão mesmo bem de interiorzão, né? E ele gostava e tal. Andou muito a cavalo ali pelo interior do Ceará e tudo. Então, era uma coisa que ele devia conhecer. O crente deve ter um carrapicho embaixo da cela. Nunca esqueci esse conceito. Sabe o que isso significa? O crente, ele carrega a carne ainda. A carne é uma morta-viva que nós arrastamos, porque ela está morta no sentido de não influenciar mais no nosso destino eterno. Então, nada que a carne possa fazer em nós, ela vai nos levar a perder a salvação. Então, há um sentido em que a carne morreu, ela está morta. E há um outro sentido em que ela está viva, ou seja, ainda eficiente, ainda trabalhando em nós. Então, o crente que não entendeu que ele vai ter que lutar enquanto ele viver, independente da idade que ele tenha, ele vai ter que lutar contra a carne. E essa convicção
de que ele precisa lutar mais e vencer mais e aumentar um grau na sua santificação, na sua semelhança com Cristo, esse desconforto de lutar contra uma correnteza que pertence a ele, uma correnteza miserável, uma tendência terrível, mas e é real, e ninguém vai negar que é, então é uma realidade. A consciência dessa realidade e a não conformação dessa realidade e querer combater todos os dias o que ainda sobrou da sua carne lhe atrapalhando, que vai sobrar sempre até você, enquanto você vive aqui, isso é ter um capricho embaixo da cela, assim eu interpreto, ou seja, é um desconforto tal que não permite o crente dizer assim, pronto, eu cheguei num ponto em que eu já combati a carne, eu já estou muito espiritual, já conheço bem a Deus, tenho intimidade com Cristo, pronto, acabou-se, agora é só curtir a minha vida com Cristo, ir para frente, faço parte da minha igreja, e contribuo financeiramente, ajudo pessoas, pratico filantropia, tudo mais, está tudo bem comigo agora é só curtir minha vida cristã até ir para o céu. Não é assim. Vai ter luta enquanto você viver. Se você não está consciente disso, prepare-se para derrotas. E uma delas é esse desejo de servir, que eu estou nesse ponto, de nos cobrar, ou cobrar a si mesmo. Eu estou servindo como? Posso servir um pouco mais? Posso ser mais útil aos meus semelhantes? Posso ser mais benigno à minha família, à igreja onde eu faço parte, à sociedade na qual eu convivo, sociedade horrorosa, perdida, e tá, certo. Mas você tem dado um grau ridículo não, tira a palavra ridículo, mínimo, pequeno, microscópico, de benignidade a esta sociedade, você tem contribuído de uma maneira para essa sociedade, mínimo que você, mas não vai adiantar nada, vai não, mas a Bíblia já diz que Cristo, quando voltar, não encontrar nem fé na terra, é uma desgraça, e vai ser cada vez pior, é verdade, então não adianta nada, mentira, uma coisa é verdade, a outra não é, então é verdade que você não vai mudar a sociedade, não, nem se iluda, não somos nem pós-milenistas, pós-milenista que acha que vai ser tudo maravilhoso aqui, aí no fim Cristo vai voltar, e que a palavra de Deus vai tomar conta de tudo e tal, que muitos grandes pensadores e teólogos até pensavam assim, e erraram feio, especialmente com as guerras mundiais do século XX. Mas seja como for, sempre nós vamos necessitar de deixar um rastro benigno aqui nesta vida, estar concentrado nisto, pensando nisso. Pense em como fazer. Geralmente o empresário, ele passa madrugadas pensando em como ele faz, o empregado ou o empresário ou alguém que vai fazer um concurso, ou quer um emprego, como é que vai fazer, como é que pode mudar esse produto, como é que pode anunciar aquilo, como é que pode fazer algo para poder melhorar a empresa dele, ou para fazer um concurso, como é que vai estudar melhor, comprar um livro melhor, mas não tem dinheiro para comprar o livro, faz um plano, pede emprestado, então, 1000 planos, projetos, planos, mas o crente tem o costume de planejar para as coisas do alto, pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Eu acho impressionante naquela passagem a parte negativa, não é? Pensem muito nas coisas que são do alto e pensem pouco nas coisas que são da terra. Não! Aí vem um radicalismo que eu acho espetacular nas Escrituras e que fere os ouvidos modernos de hoje, radicalismo e tal, mas pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Está escrito. Muito bem. Última, no aspecto individual, ansioso para transmitir o Evangelho. Eu gostaria muito que cada membro desta igreja estivesse constantemente
com uma certa ansiedade, ou desejo, nesse sentido de desejo, para transmitir o Evangelho. Pastor, o senhor está falando dessa transmitir o Evangelho ao salvo ou ao perdido? Aos dois. Aos dois. Ao que não tem Cristo, ansioso para deixar uma palavra, seja como for, para quem for, com esse desejo constante. E edificar o irmão naquilo que você aprendeu, que você sabe, que você, pela experiência, adquiriu uma lição, uma coisa que tem a transmitir. Não precisa ser professor de escola dominical, não, nem pregador. Se quiser ser professor, ótimo. Ser pregador, melhor ainda, tudo bem, mas não é necessário. Você pode transmitir, passar para os outros. Eu não sei se os crentes conversam muito, assim, se tem a menos oportunidade, quando junta, muitas vezes, para falar de futebol, de esporte, de política, ou de coisa qualquer, da violência, as coisas do dia a dia, mas é raríssimo chegar numa roda de crente e ouvir um assunto, combate à tentação, ou uma experiência espiritual que aprendeu, coisa desse tipo. E, muitas vezes a gente faz isso num culto, numa reunião de senhoras, entre as senhoras, dos jovens, entre os jovens, a gente faz isso, sim, mas em momentos dedicados para isso. Estou falando de uma coisa mais informal, mais natural, de estar transbordando no crente a vontade de falar daquilo que aprendeu para ajudar outro. A área conjugal, familiar, social. Então, o que eu tinha a dizer sobre o aspecto individual, o resumo do resumo é isso aí. Aos jovens, eu diria, sejam amorosos e submissos aos seus pais, aos jovens da nossa igreja e aos futuros jovens desta igreja. Eu sonharia que eles tivessem amor e submissão aos pais, algo cada vez mais fora de moda, cada vez mais esquisita, mais estranha, mas não há um conselho melhor que se dê para um jovem para ser amoroso e submisso aos pais. Esse é um mundo também que eu não vou poder desenvolver muito. E, jovem, seja extremamente cuidadoso com as companhias. O jovem, adolescente, ele passa por uma fase em que a pessoa mais influente na vida dele é o coleguinha, o melhor amigo, a melhor amiga. O pai vira zero rápido, a mãe abaixo. Então, nada interessa o que o professor diz, o pastor, não. É o colega da escola, ou os colegas, uma rodinha de colegas, ou a coleguinha, pronto, ali está a grande influência na vida de um jovem. Depois passa essa fase, mas essa fase é forte e perigosa, inclusive. Então, eu diria para os jovens, tenham muito cuidado com as companhias, as más conversações, e que diz lá em 1 Coríntios, corrompem os bons costumes. Para os casados, eu diria de uma maneira também muito encapsulada, marido, seja o cabeça do seu lar, e esposa, seja submissa ao seu marido. Pastor, o senhor não muda o disco, não? Não. A não ser que vocês queiram que eu toque um disco fora das Escrituras. Aí eu invento um bocado aqui. Mas se for falar de marido e mulher, poucos minutos, como um ponto, como eu estou fazendo aqui agora, não pode deixar de ser o primeiro, porque é a base de um relacionamento. Esta figura, marido cabeça, esposa submissa, era muito mais fácil de ser compreendida, assimilada e praticada quando as mulheres não trabalhavam de uma maneira tão intensa e tão generalizada como hoje, como aconteceu lá no começo do século XX, com a Women's Lib, aquele negócio todo, da liberação da mulher e tudo mais. Era mais fácil entender-se esse conceito. Com a inversão, com a chegada do trabalho mais constante e maior
quantidade das mulheres, foi começando a ficar um pouquinho mais confusa esta ideia, especialmente pelo fato de que dinheiro é poder. Geralmente, quem tem o dinheiro manda. Obviamente, não tem nada a ver isso com as Escrituras. Por trás deste princípio das Escrituras, olha, o marido é o cabeça e a mulher é submissa, porque o marido é que trabalha, ganha dinheiro, por isso é quem tem dinheiro manda. Claro que não, eu estou falando que o dinheiro manda é uma consequência natural do nosso mundo velho aqui, só isso. O motivo que a Bíblia dá para o marido ser o cabeça e a mulher submissa é simplesmente que não poderia ter um motivo mais nobre, mais exaltado, e até tão misterioso, que até difícil nós compreendermos, mas está lá. É porque o casal, marido e mulher, nesta terra aqui, ele representa um modelo, ele é um modelo de um casal padrão, que é Cristo e a sua igreja. É por isso. É só isto. Agora é um só, mas porque o marido é o modelo de Cristo, e Cristo manda na sua igreja, óbvio. E a igreja, a noiva de Cristo, a igreja compete ser submissa ao maridão ao noivo espetacular, santo, puro, justo, todo-poderoso, como é o Senhor Jesus Cristo. Nada mais do que ser submissa, nada mais natural. E submissa com prazer, de ser submissa a um marido que morreu por ela, sem nenhuma necessidade de morrer, mas se tornou homem, sendo Deus, e continuou sendo Deus, e morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Esse é o marido que a igreja tem. Então a igreja vai ser extremamente feliz em ser submissa a um marido desse. E esse marido manda, com muito amor, mas manda. Uma coisa não anula a outra, ele tem autoridade suprema, total. Então, o modelo que Deus estabeleceu para o casal é este: marido, seja cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, e mulher, seja submissa, como a igreja é submissa a Cristo. Pronto, é isso aí. Só que aqui nesta terrinha, obedecer este princípio fica mais complicado quando a mulher exerce um papel forte no lar, por causa do trabalho fora, trabalho este que produz dinheiro. Quando o dinheiro entra, grande parte das vezes é para estragar. Dinheiro é uma desgraça, é um perigo. É muito perigoso. Qualquer coisa onde o dinheiro entra. Infelizmente, ele está em quase tudo. Inclusive, amor, o dinheiro é raiz de todos os males. Que é fortíssima aquela passagem. Infelizmente, a mulher trabalhando em casa traz dinheiro. E com o dinheiro vem o poder. Não concordo. Isso aqui ninguém vai fazer. Porque ela leva dinheiro, e às vezes leva mais do que o marido, está ficando muito comum. Isto, e grande parte do meu ministério, um gabinete pastoral, é tratando de problemas de desajustes entre marido e mulher por causa do peso que a mulher tende a adquirir. E às vezes o marido se desanima um pouco, e o marido que tem uma personalidade um pouco mais mansa e um pouco mais acomodada e tudo, rapidamente ele aproveita ali até inconscientemente. E uma mulher que é mais forte por natureza, ela assume. E quando se vê, está invertido, e os filhos sofrendo, e o casamento sofrendo, a relação sofrendo, porque na base está lá o problema de submissão. O tempo vai muito rápido, e eu sabia que ia entrar em casa de maribondo, falando de assuntos tão fortes, tão importantes, e em quantidade, um atrás do outro aqui. Agora eu vou ter... Pastor, então o senhor é contra a mulher trabalhar? Não, a Bíblia não é contra a mulher trabalhar. Leia Provérbios 31, mulher virtuosa trabalhava muito. Não é o problema. O problema é que muitas vezes o casal não tem maturidade espiritual para enfrentar essa dificuldade extra
que é a mulher que deve ser submissa, traz mais dinheiro para casa do que o marido. Como é que fica isto? Haja equilíbrio, haja maturidade espiritual, haja conscientização, haja responsabilidade do casal, dos dois, para um não deixar de ser cabeça e a outra não deixar de ser submissa, independente do que quanto contribui cada um. É isto, então não é o problema em si. Tudo bem, marido seja o cabeça e esposa seja submissa. Saiu disso aqui, está errado. Eu vou dizer logo, é pecado. Mulheres, está parecido um pouco com isso aí, acho que é corolário que chama, corolário, com o tempo, me lembrei de não sei de onde. Mulheres, tenham coragem para deixar o emprego, se necessário. Ano passado, nós tivemos 3 esposas aqui, no universo pequeno, igreja pequena, que tiveram essa coragem. E me edificou muito. E eu não perco uma oportunidade de falar. 3 esposas aqui nesta igreja tiveram esta coragem de mexer profundamente com o seu emprego, ou deixar ou aliviar a carga, mesmo ao preço de redução financeira significativa para o casal. Coragem, lindo, fé, pensar nas coisas que são do alto, é isto, não nas coisas que são da terra. Na terra é melhor ganhar mais o meu salário, mas pensando nas coisas do alto está prejudicando nossa relação, marido, mulher, Cristo, igreja, como modelo dela, prejudicando nossos filhos, prejudicando nossa participação na igreja, está prejudicando tudo. Não, para, sai, deixa, sofre as consequências. Quem quiser vir após mim, tome o seu carrão e siga-me. É assim? Não. Tome a sua cruz e siga-me. Mulheres, tenham coragem. E maridos, tenham coragem de incentivar mulheres. A sua esposa saia. E se precisar, mude de casa. Vá para um lugar mais distante em termos de preço. Mude o padrão financeiro da família, que não vale nada comparado com o padrão espiritual da igreja. Eu vou morrer inconformado que nós associamos o termo riqueza com o vil dinheiro. É uma pena. A gente não associa riqueza com espiritualidade. Por quê? Alguém é rico, a gente pensa logo nos milhões que ele tem, não pensa rico sendo pobre, dinheiro, mas um grande servo de Deus, ou um grande marido, uma grande esposa. Por quê? Amarrados que somos nas coisas de baixo. E meu sonho era uma igreja que pensasse mais nessas coisas do alto. Mais um ponto para o casal dos meus sonhos. Os filhos devidamente colocados no lugar de filhos. Pastor, essa eu não entendi. Está fácil. Não está tão difícil assim, não. Filhos devidamente colocados no lugar de filhos. Hoje é princesa. Vá lá na casa de qualquer menina hoje. Sabe o nome de 3 princesas no mínimo. Cada dia eu aprendo mais uma. Aí tem a roupa da princesa, outra é um príncipe, ou é um super-herói qualquer aí. E esta ideia, e a criança tem adquirido uma autoridade no lar que eu não sei de onde vem, senão do diabo. Criança não é para ter autoridade em casa nenhuma, é zero. Por que eu vou fazer isso? Porque eu mandei, ponto. Se eu quiser, depois eu lhe explico por que eu mandei.
Mas você não vai me obedecer com base no fato de você compreender ou não a minha ordem. Se você achar que a minha ordem tem sentido, você me obedece. Se você achar que a minha ordem não tem sentido, você não me obedece. Bonito, né? Então, é para isso que você quer que eu lhe explique por que eu lhe dei essa ordem? Explico, não. Algumas vezes Jesus foi interrogado por fariseus mal intencionados. Por que isso? Não digo. Jesus disse, não digo. Eu sei o que vocês querem fazer com a minha resposta. É comum hoje. Nós vemos um casal fazendo um plano. Aí o filho não concorda. Acabou. E se o casal tentar reagir, a confusão é grande. E a criança sabe. Numa sabedoria que eu não sei de onde vem. Manipular os pais e usar o poder que deram a ela indevidamente, na hora errada, da maneira errada, do jeito errado, no grau errado, tudo errado. Que criança é para ter autoridade zero em casa. Zero. Vocês estão entendendo o que é zero? A autoridade é para ser muito amada, muito considerada, mas amar a criança é ter autoridade sobre ela 100% e dar a ela autoridade zero. Isso é amor. Porque a criança não tem idade, nem tem cabeça, nem tem sabedoria para ter autoridade nenhuma. É óbvio que à medida que a criança vai crescendo, você começa a dar certas liberdades para ela, com muito cuidado, dentro de uma condição que ela própria tem, para ela tomar suas decisões. Isso é outro assunto, não estou falando aqui eliminar absolutamente o aspecto pessoal, da personalidade da criança e coisa assim. Não, mesmo que isso pode estar incluído se é uma questão de desobediência, ou de algo errado, você vai fazer o que eu estou mandando. Ah, mas isso vai quebrar a personalidade dela. Não é assim. Então, eu acho que eu não vou ver isso, não. A minha esperança nisso é muito pequena, é muito profundo. Eu vejo crentes sérios, homens, mulheres sérios na vida cristã, que perderam o rumo nessa questão que eu estou falando aqui e que eu não entendo. Converso com pais da minha idade e todos eles, de uma maneira quase unânime, dizem, como é que pode? Não sei. Os meninos estão mandando nesses pais aí. Então. Eles não foram educados assim, não foram não. Mas eu vou fazer o quê? Então, como pastor, estou aqui dizendo para vocês que eu tenho um sonho de que nos lares dos membros desta igreja as crianças sejam colocadas, os filhos sejam colocados no lugar de filhos. Tirem do trono essas crianças. Atentos na qualidade do tempo que passam juntos, falando para o casal agora. Qualidade do tempo que passam juntos. Sejam rigorosos nisso. Examinem, isso é também muito vasto. E, como eu disse, o tempo hoje toma muito da nossa vida e acaba deixando passar. E quando o tempo passa, rapidamente vê que não plantou algo muito firme. Novamente, a questão de filhos aí, esse problema do papel do filho que está distorcido muitas vezes em casa, às vezes inclui a mãe dar um valor excessivo, tão grande aos filhos, em detrimento do valor e da atenção que dá ao pai, ao marido dela. Isso é um erro que cobra caríssimo, porque, e aí eu falo com experiência própria, no sentido da rapidez com que os filhos saem de casa. É muito rápido. Então, a gente pensa que aqueles filhos estão ali para sempre, e que vai ter sempre o papel de você pai deles, e você educando e tudo, e a mãe cuidando e tal. Mas é muito rápido que sai. Virgínia que o diga aí com a Adilson. Rápido, vai embora. Aí vai um, vai outro. Aliás, pronto, quando vai um, vai outro, já foi embora todo mundo. Que hoje, todo casal, você tem 2 filhos, 3, né? Outro dia estavam chamando o André de corajosíssimo, e a Mariana que vai ter o 3º, né? São heróis. E o papai ria com a mamãe, porque eles tiveram 6, os pais da Sandra tiveram 9,
e assim por diante. Então, vai embora um, vai embora outro, quando vê, ninho vazio. Aí olha um para o outro. O que nós fizemos com a nossa relação? Depois desse turbilhão, chamado filho, que começou com o nascimento do primeiro, e só terminou quando saiu o último. O que nós fizemos um com o outro? Com a nossa relação, qual é a força desta relação? Muitas vezes ela está destroçada, não tem mais quase nada, porque a mãe dedicou demais, trocou os filhos pelo marido e vai pagar um preço muito caro. Eu nem sei se é recuperável totalmente. Até algum ponto, sim. Por último, para os casais e famílias, no caso, casais mesmo, escolher a dedo casais e famílias para se relacionarem. Todo casal tem um grupo de amizade, um círculo de relacionamentos. Então, escolham a dedo, sejam rigorosos nisto. Parente não se escolhe, amigo, sim. E mesmo parente, você pode evitar uns mais do que outros, há uma certa forma de tratar, mas você não escolhe. É primo, é irmão, é sobrinha, é filho, não tem jeito. Mas amizade você escolhe. Você pode escolher a dedo. Então, seja muito rigoroso na escolha dos seus amigos. Falo para os casais, com quem vocês vão sair juntos, com quem vocês vão se relacionar, quem é que você vai deixar que influencie vocês com relação ao casamento, com relação às coisas da vida, qualquer coisa, incluindo assuntos espirituais, familiares, de uma maneira geral, mas muito cuidado com as amizades, porque não é só jovenzinho e adolescente tem que ter cuidado com a amizade, não. E as más conversações corrompem os bons costumes só dos jovens. Não. Ali vale para todo mundo. Então, aquela passagem vale para você hoje, que tem 60 anos, 70, 80, 40. Está valendo. Está valendo. Cuidado com as suas companhias. Por fim, igreja. Vou tentar resumir, mas eu confesso hoje que a minha preocupação com a hora está menor do que o normal, porque é um dia diferente, e é uma situação diferente que estamos aqui. Como igreja, eu sonho que cada membro entenda o que é igreja. É elementar, né? Que cada um saiba o que é igreja. Faz parte da igreja tal. Ah, ótimo. O que é isso? Outro dia eu conversei com alguém da igrejona aqui, famosa, evangélica. Eu sou da igreja tal. Eu digo, muito bem. Você é membro lá? Como? Eu digo, eita, falei uma coisa estranha aqui. Você é membro lá? Membro? Como, pastor? Eu digo, eita. Tinha menor noção do que era ser membro da igreja. Eu toco lá. Você toca lá? Eu toco. Que beleza, rapaz. Mas membro mesmo, ele não sabia o que era ser membro. Como é que podia responder uma coisa que ele não sabia o que era? Nem eu ia explicar e dar aula para ele de membresia. Eu fico com medo de fazer um teste. Não vou fazer, não. O que é uma igreja? Responda aqui, distribua aqui, pronto. Cada um de vocês aí. E pode ser até... Não, acho que risca é muito fácil. Risca não. Escreva aí. Pode abrir a Bíblia, pode pescar. O que é igreja? 15 minutos sem Bíblia e 15 minutos com Bíblia. Vamos ver o que sai com os 15 minutos sem Bíblia. Mesmo que não precise citar as passagens, que eu mesmo sou ruim em citar passagem de cor. Tudo bem. Mas os conceitos, o que é igreja? Explique aí. Eu tento fazer a minha parte como pregador. Explicar o que é igreja. Os professores na escola dominical, obviamente, cada vez tem uma oportunidade, que surge o assunto igreja, estão lá explicando, ensinando, como a Bíblia ensina o que é a igreja. Tudo bem. Mas, por favor, se inteire melhor do que é uma igreja, para você dizer que pertence a uma igreja.
Pega um livrinho sobre ele, tem vários, tem muita coisa, tem muita literatura. Pegue alguma coisa boa sobre igreja, para você entender o que é uma igreja. Não é óbvio, porque você se converteu, se tornou agora membro, batizou e tal, agora eu faço parte da igreja, entendo o que é a igreja. Talvez você nem entenda. Eu sonho com os membros envolvidos uns com os outros para poderem praticar o amor cristão. É muito comum, às vezes em reuniões de pastores e tudo isso, se discutir a utilidade de programações numa igreja. A questão do equilíbrio, né? Tem igreja que tem programação demais, e acaba roubando o tempo da família, dos pais com os filhos e tal, e desvirtua. Tem igreja que não tem programação de jeito nenhum, para poder ficar mais tempo para a família, ou para outros lazeres, ou coisa desse tipo e tal. E se discute a utilidade de programações esportivas, programações sociais, não estou falando de programações de culto, e que isso é indiscutível, claro. Mas a parte de programação extra, retiros e coisa assim, mocidade e tal. Claro, a Bíblia não legisla sobre isso, não tem passagem específica sobre isso, mas, pessoalmente, eu sonho com uma igreja que tenha que dê condições, e geralmente vem através das programações, que dê condições para os membros se envolverem uns com os outros. E, uma vez envolvidos uns com os outros, surgia a oportunidade de praticar o amor cristão. Pronto. Então, não vou falar de metodologia, de que tipo de programação, não. Aliás, eu tinha um sonho em 2018 implantar na igreja, não sei se vai dar, depende de vocês, não é nem de mim, são grupos de estudo bíblico em casas. Não conseguimos implantar ainda, mas eu tenho esse sonho de curto prazo, se puder. Como eu disse, não sou eu que vou, depende de mim, de vocês, mas eu sonho. Porque é fantástico o estudo bíblico, além do ganho bíblico em si, que a igreja, eu acho que já provê, esta igreja provê uma quantidade de ensino das Escrituras, do púlpito, das escolas dominicais, num nível já, acho que muito bom, muito satisfatório. Quando eu digo bom, não estou falando da qualidade das minhas próprias pregações, não. Eu estou falando da seriedade com que se encara isso e do tempo dedicado à pregação domingo de manhã, pregação de 1 hora domingo à noite, e escola dominical de 50 minutos todo domingo, quarta-feira um devocional. Então, eu acho que a igreja já é bem suprida de pregação em si. Então, num estudo bíblico em casa, por exemplo, eu acho que mais importante do que o próprio estudo bíblico em si, eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando aqui, para não dar a ideia que eu estou invertendo as coisas, mas considerando que já há aqui um fornecimento intenso de doutrina, esse aspecto, eu não vou dizer que é mais importante ou que é menos, eu não vou medir, deixa para lá, mas é importantíssimo o aspecto da relação interpessoal entre os membros de um grupo, numa casa. É fantástico isso. Essa é só uma maneira, tem N maneiras de fazer, retiros, etc. Seja como for, membros envolvidos uns com os outros. Porque alguém disse, quarta-feira é o lugar para se conhecer os membros aqui da igreja. Domingo de manhã e de noite, não dá tempo, é muito rápido, chega no culto, alguns não chegam na hora, e tal, então o tempo pré já não existe. Aí o tempo pós, fica ali, conversa, bate um papo ali e tal, e vai embora. Né? E pronto. Aí quarta-feira, eu estou com um problema. Aí fala do problema. A minha mãe está muito doente, aí chora quando fala na mãe, ou no filho, e se engasga, eu estou com um problema em casa, eu quero agradecer uma bênção grande, 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 grande. O que é, meu irmão, é isso aqui, coisa boa, e todo mundo se alegra. Isso é envolvimento interpessoal entre crentes, e isso é ouro em pó. E o número 1 na igreja que provê isto de uma maneira semanal, rotineira, é o culto de oração. Seja como for. Tem mais uns 2 ou 3 e vou encerrar. Sonho que você seja um membro forte,
contribuindo para a força do corpo, não para a fraqueza do corpo. Porque não é todo membro. Não, um crente que não é forte, ele não contribui muito para a força do grupo. Ele fica ali paradão, quietão. Mas tem crentes que contribuem para o prejuízo da igreja. São fracos, dão trabalho, e os lares são mal cuidados. E tudo bem, a igreja está aqui para cuidar de todos, dos que estão bem, dos que estão maus. Às vezes troca o que está bem hoje, está mal amanhã. Não é problema isso aqui. Estamos aqui para isso, para cuidar daqueles que precisam de ajuda, precisam de aconselhamento. Tudo bem. Não é problema você hoje estar numa situação de dando trabalho, vamos chamar assim, na igreja, amanhã pode ser o próprio pastor. Isso não é o caso. Eu estou falando aqui de objetivo. Tenha como objetivo, Senhor, eu quero ajudar na minha igreja, eu quero ser um fator de contribuição positivo para a minha igreja, o que for possível, claro, tem momentos das próprias fraquezas e tudo, mas ter como objetivo contribuir positivamente para a sua igreja. Não estou falando aqui financeiramente, claro, ou não só financeiramente, está lá no fim. Estou pensando aqui em termos de serviço, de dom e tudo mais. Zelar pela boa doutrina. Se você ouvir uma frasezinha por aí, o amor edifica, doutrina divide, jogue esta frase no lixo. Isso é diabo puro. O amor edifica, doutrina divide. Absolutamente errado. Eu não tenho tempo para explicar isto aqui. Se doutrina divide, divide os de Cristo dos que não são de Cristo. Bendita divisão. Mas doutrina une os que são verdadeiramente de Cristo. Mesmo que os verdadeiros crentes tenham alguns pontos de diferença uns com os outros, mas sendo crentes e tendo essa conscientização de que há uma condição de uma certa variedade de entendimentos doutrinários ou coisa assim, não causa divisão ali. Se suportam, podem ter limites de trabalhar juntos e coisa assim, mas não cai numa categoria dizendo divisão, ideia de briga, de hostilidade. Não! Então, quando eu digo que doutrina junta os crentes, mesmo que esses crentes aqui tenham alguma discordância, vamos chamar doutrinárias, mas não vão ficar, não é para ficar hostilizando um ao outro e dividindo o outro, não. Aí tem alguma coisa errada que tem que corrigir aí. Mas doutrina bíblica deixar de ser dada porque isso causa divisão entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo, que continue causando divisão. Então, seja um que valorize e zela pela boa doutrina, como achamos que esta igreja aqui faz. Penúltima, dê prioridade. Eu sonho com a igreja que dá prioridade à pregação da palavra de Deus, não permitindo que essa pregação seja diluída com músicas, números especiais, testemunhos ou coisas assim, por melhores que sejam a música, os números especiais, os testemunhos, se eles estão tomando lugar da pregação ou contribuindo para diluir a pregação, ou no tempo, ou na qualidade, ou na densidade da pregação, está errado. Penso eu. Então, eu sonho com uma igreja que sempre dê prioridade clara, aberta, externa, confessada, dita e buscada de fato. A prioridade da pregação. Uma vez, lá na Manancial, tivemos uma dúvida séria quanto à questão de suprimir a escola dominical, como muitas igrejas fazem hoje. Ficar só com o domingo
à tarde, entrando para a noite, para ir uma vez só para lá. E nós levamos isso muito a sério. Na diretoria da época, do ano, conversamos, medimos os pontos para lá e para cá e tal. E eu mesmo estava assim, um pouco hesitante, com os prós e com os contras, até que eu consegui encontrar um ponto que eu levei para a diretoria e foi aceito. Geralmente, o pastor da igreja que só tem um culto, ele não prega 2 vezes, ele prega uma. E quem tem o culto de manhã, tem a pregação da manhã. Então, tem a pregação da manhã e a pregação da noite. Então, eu pensei, suprimir a escola dominical vai significar suprimir, todo domingo, meia hora de pregação bíblica. Aí digo, esse é o ponto. Independente de ter que pegar mais ônibus, é mais cara a gasolina, gasta só uma despesa de gasolina, eu sei todos os prós e os contras, tudo bem. Aí eu digo, irmãos, para mim pesa aqui. Eu não estou dizendo que quem está fazendo isso está errado, a igreja vai se acabar. Não. Eu estou pensando aqui, nós, a igreja aqui. Eu acho que é prejuízo. A igreja que está andando bem, está indo bem, e tem esse costume aceito, não está tendo revolução aqui dentro sobre isso aí. Então, nós vamos abrir mão, sabendo conscientemente são 2 pregações semanais. Vamos abrir mão de 50%. Vamos abrir mão, embora seja menor. No meu caso, em alguns pastores nem sei. Mas vamos abrir mão da pregação, metade da pregação, por mim, não abre mão só por isto. E os irmãos concordaram, e tudo bem, passou, não se falou mais no assunto. E eu continuo com este pensamento. Por fim, sonho com a igreja que dê importância ao evangelismo. No bairro, na cidade, no país, no mundo. Isso aqui é um assunto também muito vasto. Esse evangelismo pode ser feito de várias maneiras, sustentando missionários, pode ser feito na prática de filantropia no bairro, em lugares da cidade, ou ajudando movimentos filantrópicos que têm como objetivo ajudar pessoas nas suas carências financeiras e culturais e tudo mais, mas tendo em vista, sem perder de vista, ou nem sem perder, colocando em primeiro lugar o aspecto de alcançá-los para Cristo. Tem várias formas. E nossa igreja está com esse desafio, desde que chegou aqui nesse bairro, já vão fazer 7 meses, 8, de alguma coisa que se implante aqui, que a gente tente colocar aqui, ou fazer, ou perto daqui, ou no próprio prédio, que é um assunto que eu tenho que estar saindo com o pastor Vaz com calma, depois trazer para vocês. Vamos usar o prédio para algum tipo de movimento filantrópico, não importa, eu não vou entrar no mérito aqui agora, não é o momento, tá bom? Mas qualquer movimento filantrópico que a igreja venha a ter, entendo eu, que deve ter como objetivo, número 1, expor pessoas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Número 2, válido, bonito, bíblico, mostrar amor cristão e ajudar a quem está com fome, ou leitura para quem não sabe ler, ótimo. Saúde para quem não tem condição, tudo bem, mas sem perder de vista o aspecto de levar a palavra de Deus de alguma forma. Então, que esta igreja seja muito forte em estar sempre buscando maneiras de levar a palavra de Deus para pessoas que não têm Cristo como Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo, obrigado pela Tua palavra, que espero tenha me norteado naquilo que eu falei, em termos do que eu penso, do que eu acho, e, obviamente, sujeito a interpretações diferentes, a maneiras de ver diferentes, até de erros, mas a Tua palavra não tem erro. Então, eu procurei com a mente, a consciência sincera, extrair, até procuro ainda hoje, extrair das Tuas Escrituras, que são inerrantes, que eu não atrapalhe a passar por mim os Teus ensinos, que não sejam distorcidos ou muito distorcidos,
pelas minhas fraquezas, as minhas maneiras pessoais falhas. Então, que o suco disso, a essência, fique nos corações, aquilo que vem realmente diretamente da Tua palavra. Abençoa esta igreja em todos esses pontos pessoais, familiares, sociais, espirituais, eclesiásticos, em todos os pontos, para que sejamos representantes, embaixadores fiéis do Senhor Jesus Cristo nesta terra, sal da terra, luz do mundo. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.